Imagina que o Silvio Santos tivesse chegado naquela idade de ouro dele, onde ele começou, agora, num mundo que é extremamente digital, que as coisas acontecem muito rapidamente e que as estratégias são diferentes do que eram anteriormente, pelo menos conceitualmente. Com toda essa inteligência e a sagacidade que o Silvio tinha, como você acha que ele faria hoje? Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando um novo conteúdo, um novo tipo de conteúdo da Inspiratório Digital em formato de podcast, onde a ideia é trazer pessoas especialistas que trabalham em áreas de marketing, de publicidade e afins que ajudam pessoas como você que está aí assistindo, que tem pequenos negócios ou que é um prestador de serviço e que precisa colocar sua marca em evidência ou a sua autoridade. Então, o foco aqui é a gente trazer um bom conteúdo e aí é legal você sempre comentar, sugerir para nós tipos de conteúdo que são interessantes para que a gente possa sempre fazer o melhor e trazer o melhor para você. E hoje, para começar nesse primeiro podcast com força total, eu trouxe aqui o meu amigo pessoal, que com certeza todos aí já viram literalmente na televisão, que é o Darlison Dutra, que é apresentador do Primeiro Impacto lá no SBT, já fez diversos outros programas, outras matérias e coisas no SBT, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de tudo, Darlison, eu queria te agradecer. Obrigado por você estar aqui. Para quem não sabe, o Darlison tem milhares de compromissos, então quando eu fiz o convite para ele, ele mesmo disse para mim que ele tem muitos convites de podcasts que ele normalmente recusa por falta de tempo. E eu tive a honra de poder estar com ele hoje aqui para bater esse papo e trazer esse conteúdo para vocês. Então, presta atenção, assiste até o final, porque esse conteúdo vale ouro e não é todo lugar que você vai ver. Olá, Darlison, tudo bem? Luiz, tudo bem? Obrigado pelo convite. Recebo de fato muitos convites, mas a agenda corrida como funcionário do SBT, como empreendedor, como profissional autônomo, como influenciador digital, pai, esposo. Então, não é sempre que a gente tem tempo para atender todo mundo, mas estou aqui, primeiro, por uma relação pessoal de amizade que a gente tem, segundo, por acreditar muito no conteúdo que você divulga nas redes sociais. E eu acho muito importante quando você falou, e acho que esse conteúdo é bom para qualquer pessoa. E vou dar um exemplo. Ontem um amigo meu chegou para mim e falou, cara, eu estou pensando em abrir um Instagram voltado para... porque ele trabalha numa agência de carros. Então eu quero divulgar lá o trabalho, né, para eu conseguir atender um outro público. Eu falei com ele, ó, que bom que você vai fazer isso agora. Porque 3 anos atrás, quando eu te conheci, eu falei para você fazer isso. Então, se você tivesse feito lá, quando a gente conversou, hoje o seu Instagram estaria com 3 anos. Quantos seguidores você não teria? Qual que é a credibilidade você já não teria construído? E quantos carros você já não teria vendido? Talvez até sair do seu emprego para montar a sua própria agência. Ainda bem que você pensou nisso hoje, né, e vai começar a fazer hoje, porque senão daqui a 3 anos eu ia ter a mesma conversa, ou seja, antes tarde do que nunca. Então quem está nos assistindo agora e pensa que poderia ter feito isso antes, ainda bem que está fazendo agora, para lá na frente você não se arrepender de hoje, quando você teve a oportunidade, você não fez e deixou para depois. Então, Darlison, a gente já se conhece há um tempo, a nossa amizade já vem de alguns anos. Então eu conheço um pouco da sua história, eu sei de onde você veio, eu lembro pelo que você contou sobre o teu início no jornalismo, mas talvez algumas pessoas que estejam aqui assistindo esse nosso podcast não conheçam a história do Darlison. Então conta um pouquinho para o pessoal como o Darlison começou, de onde ele veio, qual é a sua história. Bom, vamos lá. Cara, assim, eu acho que desde muito novo eu sempre sabia que meu caminho seria pela comunicação. E o jornalismo é uma vertente da comunicação que eu decidi seguir. Mas a minha essência é de comunicador. E como influenciador digital, né, nas redes sociais, por exemplo, eu faço comunicação, mas não faço jornalismo na maior parte do tempo, né? É, Lá em casa eu tenho boas referências de pessoas da comunicação, a começar pelo meu pai, sempre foi bom comunicador, envolvido na igreja, já trabalhou em rádio, vendedor, que
que não deixa de ser comunicador também. E eu comecei a dar os primeiros passos em rádio, né? Então, assim, a gente sempre teve a cultura de ouvir rádio. Talvez pela falta de televisão, porque por uma questão religiosa, por morar no interior, a gente não tinha acesso à televisão nem na infância nem na adolescência. Então, a minha referência era rádio. Então, assim, eu cresci querendo ser locutor de rádio. E, de fato, eu fui. A minha primeira experiência em rádio, que eu entrei numa rádio, peguei um microfone e falei, sei lá, eu tinha 11, 12 anos. Então, eu fazia isso de brincadeira. Acabou que me profissionalizei definitivamente aos 18 anos, quando eu comecei a viver exclusivamente da comunicação. Então, eu trabalhei em rádio FM. Depois, eu tive a primeira experiência em jornalismo na rádio AM. E aí, eu descobri uma outra paixão. Falei assim, eu acho que eu posso ser mais útil pela sociedade, que é quando você nasce um propósito dentro de você. Falei assim, eu acho que eu posso ser mais útil fazendo jornalismo. E aí eu procurei me graduar. E aí eu fui fazer jornalismo. No rádio, ainda no jornalismo, no final da faculdade, eu comecei a experimentar a televisão. E no começo foi péssimo, porque assim, o rádio é muito fácil, é muito prático, é muito rápido. E a televisão... você tem que se preocupar com muita coisa. Então, é luz, é som, é o seu visual enquanto profissional, entendeu? E a informação é um detalhe no meio disso tudo. Mas acabei me adaptando bem na televisão, né? E aí, da televisão, que eu comecei lá no interior de Minas, em Governador Valadares, fui para Belo Horizonte, trabalhei na afiliada do SBT lá, TV Alterosa, até que fui chamado pelo SBT para vir para São Paulo. E aqui estou há 13 anos, né? Então, boa parte da minha trajetória em televisão foi como repórter de rua, e aí eu tive a oportunidade de cobrir todo tipo de matéria que você imaginar, tive a oportunidade de viajar para fora do país em muitas coberturas internacionais, até que 3 anos atrás eu fui convidado, né, para ser apresentador. E aí hoje eu sou apresentador de um jornal de televisão, apresento o Primeiro Impacto lá no SBT. Então, a minha carreira, que começou com o sonho de ser radialista, o curso da vida me trouxe onde eu estou hoje de apresentador no telejornal. Maravilha. Olha que interessante, Darlison. Eu sempre digo que nada é por acaso. Nesse seu comentário, quando você falou sobre o rádio, né? A dificuldade que tinha no rádio versus a dificuldade da televisão em relação à quantidade de coisas a se fazer, as formas diferentes. E quando a gente fala, por exemplo, eu falo do tráfego pago, é a mesma coisa quando você olha o orgânico, né, onde o orgânico, o que mais manda hoje é o conteúdo, um bom conteúdo, né, você criar uma audiência fiel. Quando você passa para o tráfego pago, você tem uma complexidade muito maior no sentido de bolar estratégia, de usar objetivos diferentes e de trazer também aquele público específico para o produto que a pessoa quer divulgar ou para, se for, por exemplo, um engajamento no Instagram, achar aquele público para conseguir atingir o objetivo. Só que, na verdade, tudo isso tem uma série de etapas que no orgânico, na verdade, não tem. Então, essa comparação que você fez do rádio com a TV, eu achei muito interessante, porque de certa forma acaba sendo muito parecido com o que a gente passa no dia a dia no tráfego pago. Então, nada é por acaso, né? E essa informação foi super valiosa. E aí, Darlison, dentro daquilo que você falou, como é que você vê o impacto da revolução digital na publicidade dentro das mídias? Como você enxerga isso hoje em dia? Hoje, e talvez o que 4, 5 anos atrás, ou até menos, talvez uns 3 anos, pela primeira vez o investimento em publicidade na internet superou o dos meios tradicionais, né? Isso é uma revolução gigantesca, porque você tira o dinheiro dos veículos de massa, né? E aí você democratiza essa publicidade. Isso muda tudo. Isso muda a relação, inclusive, de poder, porque a imprensa... Vou dar um exemplo como a imprensa. A imprensa foi chamada de quarto poder pelo alcance que ela tinha dentro das famílias brasileiras, né? Hoje, quando você tira esse dinheiro de dentro das televisões, né, você vê que hoje o rádio tem muito menos investimento, os veículos impressos, e aí eu digo jornal e revista nem se fala, você começa a distribuir também o poder. E você faz o jogo mexer. Você faz o tabuleiro, você dá aquela balançada no tabuleiro e de repente está todo mundo ameaçado, né? E houve de fato essa mudança aí nos últimos 10 anos a que você se referiu, né? Porque o dinheiro acaba mandando em tudo, inclusive na produção de conteúdo, né? Então, você tem uma redemocratização
em termos de investimento, você começa a mostrar ao mundo outros valores, outros protagonistas, que não são os mesmos e que perduram ao longo de muitas gerações. Que se você pegar as televisões do Brasil, né, você tem aí essencialmente Globo, SBT, Record, Bandeirantes, né? E aí você tem extinta Manchete, extinta Tupi lá atrás. Então, basicamente, você tem 5 ou 6 grandes conglomerados de mídia que mandaram no Brasil nos últimos 60, 70 anos, né? E hoje, quando você redistribui, tudo bem que na publicidade hoje você tem o Google, você tem a Meta, que estão de novo protagonizando. Você vê que também há um rearranjo em que quem manda é o capitalismo, que no fim se houve uma transferência de poder. Agora, ao passo que, em termos de comunicação, você tem outros protagonistas, outras pessoas falando que não sempre os mesmos de antes. Eu achei bem interessante quando você usou a palavra democratização, né, da informação, porque uma das coisas que eu queria te perguntar era justamente sobre isso. Antigamente, como você disse, pessoas pequenas ou uma pessoa lá que está, digamos, até dentro da sua casa, do seu escritório, ela não tinha voz, ela não tinha como chegar assim de imediato num grande veículo de comunicação, porque ela não tinha esse acesso. Agora, com as mídias sociais, qualquer um tem a capacidade de se expressar, qualquer um pode colocar a sua voz para que talvez milhões de pessoas possam escutar aquela mensagem ou consumir aquele conteúdo. Para você, isso foi uma coisa boa ou não? Porque apesar de democratizar a informação, como você mesmo usou a palavra democratizar, apesar de isso ter democratizado a informação, a gente vê muita gente passando informações falsas ou conteúdo de baixa qualidade. Como é que você vê isso? O lado bom dessa história, Luiz, é que você dá oportunidade para grupos que não tinham voz poder se pronunciar, poder aparecer e poder ter destaque através de um alcance em que necessariamente você não precisa de investimento, né? Que você teve ao longo da história boa parte da população que não tinha voz porque era um assunto que não interessava aos poderosos da comunicação, né? Então, assim, o primeiro ponto, você centralizava a decisão do que era notícia ou você definia uma agenda do que era importante baseado no interesse de um grupo de pessoas. Então, a gente está falando aqui de 99,999% da população que estava sujeita ao que decidia meia dúzia de pessoas sentado numa mesa. E aí, se eu digo tanto assim, em conselhos dentro da direção das grandes emissoras, e agora eu estou falando essencialmente de informação, quanto das redações de jornalismo, encabeçado ali por um diretor de jornalismo, às vezes a mando do CEO da empresa ou do presidente da empresa. Então, assim, a partir do momento em que todo mundo pode ter voz e pode ter alcance, porque hoje não é todo mundo que está na frente da televisão consumindo informação ou ouvindo um rádio, né? E às vezes as pessoas consomem informação da televisão com o celular na mão. E às vezes a televisão diz uma coisa e o celular dela, dependendo da bolha a que ela está inserida, diz outra coisa, né? Então tem esse lado bom, que você dá voz a quem não tinha, mas tem um lado perverso, que é de você dar palanque para qualquer pessoa, né? E dependendo do alcance que aquela informação tem e do grupo que ela está inserida, uma informação falsa ganha tanto alcance que se torna verdadeira, né? E aí é um desserviço para veículos sérios e para pessoas comprometidas que às vezes perde tempo tendo que jogar luz sobre aquela falsa informação e deixa de usar esse tempo para falar de outros assuntos importantes. Então, assim, a gente tem que, por exemplo, vou dar um exemplo de algo que aconteceu hoje. A gente está lembrando aqui os casos de feminicídio no jornal e a gente trouxe a Lei Maria da Penha, né, que completa 18 anos. E aí há uma fake news que foi difundida porque a Lei Maria da Penha foi criada por conta do episódio que aconteceu com a Maria da Penha, uma senhora que ficou paraplégica por causa de uma tentativa de assassinato sofrida de um tiro que foi disparado pelo marido, pelo então marido na época. E aí há agora uma corrente de informação que está se difundindo que diz que, na verdade, ela inventou essa história para ganhar publicidade, que ela teria sido ferida no assalto. O que inquérito policial comprovou justamente o contrário, o cara foi condenado em 2 instâncias. Ou seja, você tem que perder tempo esclarecendo fatos que já foram esclarecidos lá atrás, né? Então, assim, o problema de você democratizar essa informação, e não que
democracia seja algo ruim. Nesse caso, depende muito nas mãos de quem que essa informação está disponível. Mas como você falou sobre qual conselho que você dá, eu acho que você tem que checar o comprometimento. Olha e fala assim, há interesse daquela pessoa em falar tal informação? Ah, ele tem um viés. Deixa eu buscar em outros canais, em outros veículos ou outros pares de pessoas de veículos sérios que tenham comprometimento para ver se estão dizendo a mesma coisa, né? E aí você escolher a linha ou a verdade que você acreditar. Infelizmente, televisão também, grandes meios de comunicação também em algum momento já estiveram a serviço de alguém, e isso aí é inquestionável. Então, assim, todo mundo em algum momento vai duvidar de alguma informação, mas você tem que tomar muito cuidado com qual o interesse por trás de quem está traduzindo aquela informação. Perfeito. E quando você diz checar, eu acho muito interessante o que você falou sobre o lado do criador de conteúdo, ou de quem de alguma forma está colocando essa informação, o que realmente é fundamental, mas não sei se você concorda comigo. Eu acho que também quem consome o conteúdo tem que tomar cuidado de, como você disse, checar fontes, ver se aquela informação realmente confere com algo real, antes de sair compartilhando, antes de sair promovendo um conteúdo que pode ser completamente falso, porque infelizmente hoje a gente vê também como com a facilidade, por exemplo, de aplicativos de mensagem como o WhatsApp, é muito fácil você pegar lá uma informação, um link que foi compartilhado de uma rede social e sair compartilhando para outras pessoas, sem verificar fonte, sem verificar se realmente aquele conteúdo é real. Então eu acho que nós também, do ponto de vista de consumidores de conteúdo, precisamos também ter esse cuidado antes dessa responsabilidade, né, que o criador de conteúdo deve ter para criar. A gente também deve ter a responsabilidade de checar antes de divulgar, não é verdade? E é crime, né? Exato. Há vários processos, inclusive casos no STF sendo julgados por conta disso. E tem um episódio muito marcante, muito forte, recente, que aconteceu no Guarujá, litoral de São Paulo, em que espalhou-se uma falsa informação de que uma mulher teria abusado de uma criança e mataram essa mulher. Esse caso foi incrível. Então, assim, aí a pessoa diz, não, mas eu só compartilhei, não foi eu que criei essa história. Mas você é corresponsável, nesse caso, corresponsável por assassinato e pode, inclusive, responder criminalmente por conta disso. Então, assim, não é por falta de aviso. Todo mundo fala, a gente está aqui falando sobre esse assunto, é assunto sério. Se você tem dúvida, se você acredita ou se aquela informação pode prejudicar alguém, é melhor que não compartilhe. Recebeu, absorva a informação, acredite nela ou não, mas não passa para frente, para você lá na frente não ter que responder a um processo por algo que você não criou, apenas compartilhou. E me diz uma coisa, Darlison, a gente está falando basicamente sobre essa questão de informação, tanto nos veículos de mídia tradicional, né, que você trabalha há bastante tempo, rádio, TV, como a gente está falando também já das redes sociais, que é uma tendência mais nova. Você hoje, no teu perfil pessoal, você tem mais de 2 milhões de seguidores. Só que, obviamente, isso não aconteceu do dia para a noite. Isso foi fruto de muito esforço, de estudo, de estratégias, de você entender o que seu público queria consumir e tudo mais. Pensando nisso, o que você diria, por exemplo, para uma pessoa que está começando agora e ela precisa ter mais visibilidade ou ela quer alavancar o negócio dela? Você comentou no início sobre o exemplo lá do seu amigo da loja de carro, né? Pensando nessas estratégias de mídia social hoje, o que essa pessoa deveria fazer? Na tua experiência, o que você poderia dizer que de repente hoje vale a pena gastar energia fazendo e o que já não vale mais a pena fazer, por exemplo? Eu acho que rede social é para ontem. Então, assim, se você decidiu fazer algo hoje, você já está atrasado. Porque a internet que existe hoje e que você cria um conteúdo ou uma estratégia para botar em prática hoje, quando essa estratégia estiver rodando amanhã, ela já vai estar atrasada, porque amanhã já tem algo novo. Você entende? Então, assim, você projetou algo hoje para colocar ao ar amanhã. Só que amanhã a estratégia é de ontem, então ela já está atrasada. E a gente está falando de um veículo que muda o tempo todo, né? Então, eu acho que assim, o meu conselho comece o quanto antes. Mas eu não tenho um microfone para gravar um vídeo. Você não precisa de um microfone. Mas eu não tenho um celular bom. Se o celular tem câmera, você precisa disso. E aí você vai aperfeiçoando
com o passar do tempo. Você vai melhorando fazendo. Primeiro ponto é isso. Não espere estar perfeito para você começar. Experiência em rede social. Você não está entrando num negócio novo que surgiu hoje. Rede social, todo mundo consome. Você pode não produzir conteúdo para as redes sociais, mas você consome. Rede social é gratuito, conhecimento hoje é gratuito. Hoje você entra no YouTube, hoje você tem acesso a um podcast como esse, hoje você tem acesso a informação de maneira gratuita, então não tem desculpa de que você não tem conhecimento para fazer aquilo. E mais do que isso é perseverar, porque o seu primeiro post não vai ter 100 curtidas, o seu primeiro post não vai ter 10 comentários, talvez ninguém, nem seus amigos, nem seus familiares vão comentar, mas você não pode desanimar, então assim, você tem que ter resiliência e você tem que entender como é que o jogo está indo e você tem que fazer testes. Você falou aí que hoje eu tenho 2 milhões de seguidores no Instagram, tenho 3 milhões no TikTok, tenho 1 milhão no Kawaii, tenho 500 mil no Facebook, mas eu comecei lá atrás estudando como eu tinha uma planilha em que eu postava as fotos e eu comecei, por exemplo, anotando os horários que eu postava. Então, assim, eu postava fotos, aí eu anotava se tinha melhor repercussão, se era selfie, e na época a gente usava filtro, se era o filtro A, se era o filtro B, se era o filtro C, se eu postasse de manhã, à tarde ou à noite, se eu escrevesse essa ou aquela legenda, se aquelas hashtags estavam funcionando, eu anotava tudo isso, né? E aí eu via o que funcionava, aprimorava, o que não funcionava, eu descartava. Isso antes de começar a ter produtores de conteúdo ensinando como fazer tudo isso. Então, eu acho que assim, você tem que testar, porque a sua audiência é diferente. Você tem uma base, né, do que é ensinado. Comece a partir daqui e teste, porque você é um produtor de conteúdo único, o seu tipo de conteúdo é específico para o que você está falando, o seu público também é personalizado, não é o público de todo mundo. Então, você vai testando e vai indo no caminho e vai mudando. Se você sentir que aquilo não deu certo, você adapta alguma coisa e fala, ó, eu não precisei mudar tudo, mas mudando a minha comunicação dessa maneira, eu já consegui ter mais resposta. Olha, eu comecei a pedir feedback. Faça pesquisa. Hoje você tem um story aí. Hoje você... Imagine que antigamente, para qualquer emissora de televisão fazer pesquisa, ela tinha que contratar um instituto e ir para a rua. Hoje, de maneira gratuita, você posta no enquete uma enquete no Story e você consegue ter ali, através do seu próprio público, uma diretriz do que você quer fazer. Ah, eu quero alcançar um público que ainda não está comigo. Você pode fazer uma enquete num tráfego pago, em que você, com pouco dinheiro, você pode alcançar 1.000, 2.000 pessoas, que pode vir a ser o seu público no futuro, e a partir daquele resultado você vai criar conteúdo para manter aquelas pessoas que vieram do tráfego pago no seu perfil e você ter um público orgânico para você trabalhar, né? Porque lembra que orgânico é uma dádiva de gente que está lá porque gosta de você ou gosta do seu conteúdo, que você não precisa gastar um centavo para você reter ou para você converter aquele cliente, né? Enquanto ao passo que, através das campanhas de marketing, você vai conseguir alcançar um público maior e depois criar as estratégias para manter aquele público dentro do seu perfil. Então, é testar, errar e acertar e procurar o próximo passo. E nesse segundo passo, fazer a mesma coisa, testar, errar, acertar e procurar o próximo passo até você chegar lá. Não é fácil, você vai querer desistir no caminho, às vezes vai ser um saco, porque você vai querer estar priorizando outras coisas, mas é olhar lá na frente, né? Não olha hoje que eu tenho 1.000 seguidores. Lá na frente, eu sonhava quando eu queria ter 100 mil seguidores. Eu lembro que a minha meta... Não, jamais. A minha meta era 100 mil seguidores. Quando eu cheguei a 100 mil seguidores, eu falei assim, agora eu atingi o ápice, eu não vou conseguir mais que 100 mil seguidores, porque não foi fácil. Aí eu falei assim, tá, deixa eu tentar 200 mil seguidores. Só que dos 100 para 200 mil foi tão rápido. Por quê? Porque eu descobri o modelo de fazer. Em algum momento da sua jornada como influenciador digital, você vai descobrir o seu modelo, que você vai acordar, tu vai produzir 10 conteúdos e os 10 conteúdos vão viralizar, porque você descobriu a senha que funciona com você. E aí, a partir dos 100 mil, para eu chegar em 1 milhão foi assim, ó. Para eu chegar a 2 milhões foi assim, ó. E agora é o seguinte, eu estou no momento em que, por exemplo, eu penso que estou estacionado, mas pelo histórico que eu tive, eu sei que o meu público assentou,
E agora eu tenho que dar o próximo passo. E o próximo passo é o que eu estou fazendo agora. Então, assim, a minha rede, a todo momento, você vai ver coisas diferentes que você não estava acostumado. Por quê? Porque o público dos 2 milhões no Instagram eu já alcancei. Agora eu quero mais 2 milhões que ainda não me conhece, que é com um tipo de conteúdo que eu vou descobrir daqui para frente como alcançar. E eu vou alcançar porque eu sei que eu já alcancei lá atrás. Porque o Brasil... o Brasil tem milhões da população brasileira. Então, assim, tem muita gente ainda que eu quero que veja meu conteúdo e que esteja na minha rede. Porque hoje, por exemplo, eu tenho um alcance de 40 milhões. Porque tem isso também, né? Mudou o algoritmo. Hoje o algoritmo mostra o seu conteúdo para quem não é seu seguidor e ele distribui o conteúdo para as pessoas que tenham interesse naquele tipo de conteúdo, mas ele não... você não precisa obrigatoriamente seguir aquela pessoa. Vou dar um exemplo do TikTok. O TikTok, a aba que aparece quando você abre o aplicativo, não são as pessoas que você está seguindo. São as pessoas que a plataforma acha que você vai gostar. Então, assim, de cada 10 vídeos que você vê no feed do TikTok, você segue uma pessoa. Porque ele quer te apresentar conteúdos semelhantes de pessoas que você ainda não segue. Então, assim, você tem que... Eu acho que mudou isso recentemente. Você tem que produzir o seu conteúdo pensando não no seu seguidor, mas pensando no seguidor que você quer conquistar. E pense que necessariamente ele não vai estar na sua rede todos os dias, ele não vai te seguir. Mas esse conteúdo vai chegar. É por isso que hoje eu tenho 40 milhões, 30, 40 milhões de alcance mensal e tenho 2 milhões de seguidores. E está tudo bem, porque quando, por exemplo, alguma marca quer investir em mim, ele não vai ver necessariamente meu número de seguidores. Ele vai ver o número de pessoas, de alcance, não, o número de pessoas que passam pela minha rede todos os dias. Então, para você que está assistindo, olha que interessante tudo que o Darlison falou. Primeiro, e aí me corrija se eu estiver enganado, Darlison, primeiro não existe fórmula mágica como em qualquer área, né? Ninguém consegue virar um super influenciador da noite para o dia sem ter estratégia, sem ter esforço. Não acho que você vai começar e daí já vai bombar. Talvez exista um caso ou outro, mas é raro. Porém, por outro lado, como o Darlison falou, não desista, porque não é o fato de ter postado 1, 2, 3 posts e não ter tido 10, 20 curtidas que é motivo de, meu conteúdo é ruim ou eu não vou conseguir. Né? Porque é justamente com essa estratégia, com essa perseverança que você falou, principalmente buscar o público, ter realmente, usar as métricas para você entender o que teu público gosta, não gosta, engaja, não engaja, é o que vai fazer você no final do dia conseguir ter um crescimento mais rápido ou não, mas que no final do dia vai trazer um resultado no médio e longo prazo. Né? E saia da sua bolha. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para mim. Numa dessas partes da jornada em que eu tive um boom de seguidores, que eu comecei, por exemplo, a compartilhar vídeos curtos de frases que eu falava no jornal, isso começou a viralizar, que cada vídeo meu tinha 1, 2, 3 milhões de visualizações, assim, 5 dias, 4, 5 dias. E aí eu falei, gente, por que só agora, né, isso está viralizando? Como eu não enxerguei isso antes? E aí eu voltei um pouco no tempo. Eu lembro que quando eu comecei a falar essas frases, as pessoas ao meu redor falavam assim, nossa, mano, só você mesmo, nossa, que piada ridícula. Quem é que gosta do negócio desse? Riam de mim. Eu falei assim, que se dane. Eu vou falar porque eu gosto, me faz bem. Até que quando eu comecei a recortar esses trechos e colocar no ar, isso começou a viralizar de uma maneira que eu olhei e falei assim, por que eu estava dando ouvidos às pessoas que estavam do meu lado, nesse sentido? Porque eles não eram meu público. E se eu tivesse ouvido as pessoas que estavam do meu lado, que desacreditaram do conteúdo que eu criava, eu jamais teria chegado a 2 milhões de seguidores hoje. Então, assim, por mais ridículo que pareça o conteúdo que você produz, por mais que as pessoas ao seu lado não apoiem o que você está fazendo, se você acredita nisso, de verdade, se você... E é tudo sobre teste. Eu poderia ter testado isso e, de fato, o Brasil inteiro não achar graça nas frases que eu soltava e, eventualmente, eu ia ter que descobrir outra coisa para fazer para poder crescer nas redes sociais. Mas não, eu testei, paguei de ridículo no começo, porque as pessoas não achavam graça. Falei, nossa, que besteira, só você que acha graça nessas piadas, nas suas brincadeiras. E acabou que eu descobri um público gigantesco que gostava disso. Então, assim, se você gosta de alguma coisa, tenha certeza, é igual você é um cara apaixonado por Star Wars, pela cultura geek e tudo mais. Se você for ouvir
pessoal que está no estúdio aqui agora, e talvez eu vou falar, cara, isso aí eu não consumo. Eu não sei se é uma boa você investir nisso não. Mas, cara, olha só o universo gigantesco que tem de fãs numa comunidade muito forte que você está inserido e que talvez você não tenha contato hoje, né? Então, assim, aposte, teste, principalmente hoje que você você pode chegar no celular de qualquer pessoa, se não der certo, você muda no caminho. Mas não desista, porque a pessoa do seu lado não achou graça ou não gostou do seu conteúdo. E eu vou aproveitar o gancho que você deu, Darlison, em duas partes, em duas falas suas. Uma delas agora no final sobre testes, porque na verdade eu sempre falo que a gestão de tráfego, né, o tráfego pago, basicamente a gente resume em fazer testes. Obviamente tudo tem uma estratégia por trás, porque você tem recurso alocado, mas se você não testa, se você não busca público, se você não busca autenticidade, como você falou, nos criativos, se você não muda a forma de buscar o público, de se comunicar com esse público e fica sempre na mesma informação, do mesmo jeito, como você mesmo colocou no começo, tudo muda muito rápido, aquilo para de funcionar muito rapidamente também. Então, eu comentei sobre essa questão de testes dentro do tráfego pago, porque em outro momento, como eu disse, duas frases suas, no outro momento você falou sobre tráfego pago. Eu queria escutar um pouquinho de você, o que você acha da questão dos anúncios online, da pessoa utilizar o tráfego pago hoje em dia, principalmente para quem não tem uma audiência tão fiel organicamente, como você comentou na sua resposta sobre o crescimento orgânico, que você começou pequeno, como todo mundo, e hoje você está gigante dentro das redes sociais. Mas para quem está começando, você acredita que o tráfego pago é uma solução? Olha, é só você pensar comigo, a gente está falando aí de grandes meios de comunicação e do acesso à internet. Antigamente, para você rodar uma campanha, ainda hoje, para você rodar uma campanha na televisão, você vai contratar uma equipe para produzir aquela ação publicitária. Tu vai gastar, dependendo, 200, 300 mil reais. Se aquela campanha não der certo ou não converter, para você fazer outra, você vai gastar mais 300 mil reais. Ou mais 300 mil reais. E vai chegar um ponto que você vai falar assim, não dá. Vai ter que rodar com a menos pior. Então você vai ter jogado dinheiro no lixo. Na internet não, tu pode criar um monte de conteúdo e você pode rodar tu pode investir R$2. Se você sentiu que não teve um clique, você para aquela campanha, você coloca outra no ar e outra no ar, você não tem que ficar troca-fita e aí você volta e aí você encerra o contrato. E se acontece alguma coisa, você encerrar um contrato, tu vai pagar uma multa rescisória para a televisão ou você vai ter que continuar rodando aquela campanha porcaria. Na internet não, do seu celular fala, deu ruim, paralisa a campanha e amanhã a gente pensa, você não vai gastar um centavo a mais. Né? Então, por exemplo, eu quando vou rodar as campanhas da Senhor Sincera, minha marca de camiseta, então assim, eu testo a mesma frase e aí eu vou com uma camiseta preta, com uma camiseta branca, né? Que são as duas cores padrões. E aí eu tenho hoje, na nova coleção, eu tenho 7 frases. Então eu vou rodar uma campanha para cada frase, isso na fase inicial. E aí eu vou rodar carrossel, eu vou rodar um vídeo editado só com as frases das camisetas passando, eu vou rodar uma campanha que é com um vídeo viral, em que eu adapto o meu produto para aquele vídeo. E aí o seguinte, gente, reunião aqui de 5 dias, de 7 dias, uma semana. O que vingou? Ou reunião de 2 dias. O que vingou? Tira isso aqui, vamos investir nessa e vamos apostar nessas outras. Então assim, você pode mexer o tempo todo, e você pode ser muito mais assertivo, né? Então, assim, você vai usar o seu dinheiro, de fato, naquilo que vai converter. O que não converteu, você não continua. Então, é um dinheiro de teste. Então, é tudo sobre teste o tempo todo. E você gasta muito pouco, essa é a verdade, né? Essa é a questão. Inclusive, se você precisar trabalhar com o tráfego, eu te contrato, tá? Porque tudo que você falou é exatamente o resumo de uma boa gestão de tráfego faz, que é teste, é olhar métricas e tá sempre procurando mudar para
realmente converter mais e especialmente o que você falou, né? De uma forma, comparado com a televisão, com outras mídias, muito barata, né? Para você conseguir alcance, para você conseguir resultado. Como você falou, uma campanha de televisão se dá ruim, como a gente costuma dizer, é um custo enorme. E aí foi o que você comentou. Se uma campanha não está indo bem ou uma estratégia não está indo bem, você muda e aquele custo não é tão alto como seria num outro tipo de mídia. Então, como eu disse, se você precisar trabalhar algum dia como gestor de não, tráfego... mas não, e mais do que isso, Luiz, hoje as plataformas, porque as plataformas aí, uma Meta, Google, eles querem dinheiro. Então, eles querem que você invista em tráfego pago. E eles vão te dar todos os caminhos para que você possa fazer por conta própria. E aí entra naquele caso que a gente falou. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um gestor de tráfego. Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma equipe para rodar uma campanha de marketing. Ora, você tem um botão até de turbinar a publicação. A gente que é da área entende que não é o dinheiro mais bem gasto, mas para quem não tem, às vezes, a paciência, porque se você entra no YouTube, tu pega um tutorial, tu consegue fazer minimamente uma campanha sem ter muito conhecimento. Né? Ah, mas eu não tenho paciência para isso. Hoje você tem lá o turbinar a publicação em que você consegue minimamente nichar o público. Fala assim, eu quero atingir só mulheres. Né? Eu vou fazer uma propaganda no salão de cabeleireiro feminino. Eu vou atingir só mulheres. Pronto, você já investiu uma campanha que você excluiu todos os homens. Já começa por aí. Ah, é faixa etária. Eu quero mulheres dos 20 aos 40 anos. Pronto, você excluiu crianças e idosos, se não é o seu público. Então, assim, não é desculpa para não começar a rodar uma campanha. E aí, já que a gente está falando nisso, é uma curiosidade que eu tenho, né? A gente falou sobre campanha, sobre teste, sobre você conseguir atingir um público de forma assertiva, que é tudo, tá tudo dentro do coração da gestão de tráfego e do tráfego pago. Mas falando de um anúncio, por exemplo, o Darlison ele tem o seu lado comunicador, ele tem o seu lado influenciador, mas ele também é um consumidor como qualquer um de nós. Então, quando você vê lá no seu Instagram, quando você está lá navegando no seu Instagram ou no TikTok, e aí você vê um anúncio, o que hoje para você, né, independente do produto, o que te chama a atenção? O que faz, por exemplo, hoje você parar para ver um anúncio, um post patrocinado lá? O que te desperta essa atenção? Porque é interessante até para as pessoas entenderem como isso realmente funciona, independente de quem seja. Todos nós somos consumidores e todos nós, em algum momento, a gente influencia de alguma forma vendendo um produto, vendendo uma ideia, ou você como comunicador. Mas olhando agora o outro lado de consumidor, o que te chama a atenção? Tem a questão da necessidade básica, que é algo que você precisa. E aí tem lá a pirâmide de Maslow, né? Se eu não me engano, que mostra ali todas as necessidades, desde as básicas. Então, assim, tem algumas coisas que você não vai precisar de muito para que aquela pessoa possa consumir aquele produto. Talvez o diferencial vai ser entre marca A e marca B. À medida em que você vai subindo nessa pirâmide, tem algumas questões que são culturais, e outras categorias que eu não vou me lembrar agora. Mas o ponto que eu quero chegar, Luiz, é o seguinte, o que você quer vender e em que parte do funil aquela pessoa está. Né? Funil é como se fosse, de fato, uma jornada que você tem ali do consumidor, em que você vai atingi-lo com determinado anúncio e ele pode já estar propenso a comprar aquilo ou não. Então, assim, por isso que eu divido. E eu faço isso nas minhas campanhas, que no primeiro momento, quando eu tenho lá uma frase impactante, por exemplo, uma das minhas outras lá, conselho para a vida, cuida da sua. Aquilo ali eu jogo e a pessoa às vezes não está nem pensando em comprar uma camiseta, mas automaticamente ele vê, gostei, e aí ele compra. Então eu faço uma campanha voltada exclusivamente para venda. Eu quero que o cara veja a camiseta, goste e compre. Não vou fazer nada de maneira sutil, entendeu? E tem aquela em que você vai sugerir para a pessoa. E aí você vai fazer uma campanha do tipo, o que você gostaria de dizer num churrasco da firma que você não tem coragem? Entendeu? Aí você leva a pessoa a pensar e você vem com a camiseta, a solução. Conselho para a vida, cuida da sua. Se você pudesse falar alguma coisa numa reunião da empresa e ficasse com medo de dizer, o que estaria na sua camiseta, por exemplo? E aí você tem a solução. Então, assim, são duas jornadas diferentes. E eu acho que as duas são super válidas. E vale, sobretudo, o teste.
E algumas você vai dirigir esse tipo de campanha mais direta, objetiva, do varejo para venda para um público. Ao mesmo tempo em que você vai sugerindo aquela ideia. Por quê? Porque você vai ter uma festa de final de ano, por exemplo, que vai ser em dezembro, que você pode começar a trabalhar essa campanha em outubro. Vai rodando, vai rodando. Na hora que alguém falar assim, gente, ó, nós temos a data de festa de fim de ano, você vai falar, putz, é agora, vou lá e vou comprar. Ou então você vai sugerir, o que você gostaria de dar, se você pudesse dar uma camiseta para o seu amigo, que é a cara dele, o que você daria? E aí você joga a ideia da camiseta. Ele não vai comprar naquele momento. Está tudo bem, ele vai ter o momento certo em que ele vai comprar. Então, na hora que for o aniversário do amigo, ele vai lembrar da camiseta. Na hora que for o amigo secreto no fim do ano, ele vai lembrar daquela camiseta. Então, assim, são jornadas que você tem que explorar. Né? E aí são campanhas diferentes, porque tem a campanha da venda e tem a parte do awareness, né? Que é quando você deixa... O nível de consciência. Nível de consciência. Você vai deixar em algum campo da consciência da pessoa que existe aquela solução. Que quando ela pensar, a ideia está aí. Ela tem que pensar primeiro no seu produto. E super interessante, contribuindo aí com a sua resposta, é a questão do poder da headline, né? Que nem você falou, se você vai fazer uma campanha de conversão de venda direta, você mesmo deu exemplo, a headline é uma headline direta com aquele objetivo e que vai fazer a pessoa agir naquele momento e converter. Se você vai fazer uma campanha de nível de consciência, uma campanha de alcance, a tua headline, como você mesmo converteu, né, é diferente, porque o teu objetivo é diferente, mas o que você quer é marcar, né, o produto que você deseja vender ou o canal do YouTube que você deseja impactar, né, a mensagem que você deseja levar para impactar. Então, a headline é completamente diferente. E muitas vezes as pessoas acabam confundindo isso e achando que a mesma campanha ou a mesma mensagem serve para qualquer coisa. Eu acho que isso é a grande beleza do tráfego, né, de você entender, e como você falou sobre o orgânico, né, de estratégia e tal, no tráfego não é diferente, você conseguir saber exatamente a mensagem que você tem que levar naquele momento, como por exemplo a sazonalidade, né? Não dá para você querer fazer uma campanha de Black Friday começando em janeiro. Mas dá para você começar um pouco antes e deixar aquilo na mente da pessoa, e quando você chega algumas semanas antes ou na semana anterior, você aí entra com campanhas específicas para converter. Então acho que essa é a grande beleza de se saber mexer com o tráfego, né, e alcançar as pessoas naquilo que é o objetivo do anunciante, da pessoa que faz o tráfego, né? Perfeito. E Darlison, tem um assunto que claramente eu não podia deixar de falar, da gente conversar nesse bate-papo, que é, ou melhor, que foi a perda que nós tivemos recentemente do rei da TV, do maior apresentador que o Brasil já teve, o Silvio Santos. E eu sei que você não teve tantas oportunidades de estar com o Silvio, você mesmo falou isso em vídeos que você publicou. Mas, mesmo com essas poucas vezes, estando presente com ele, eu sei que você traz muitas lições aprendidas do que ele foi, do que ele representou e de tudo que ele trouxe de conteúdo, não só dentro do SBT, mas para a comunicação em geral do Brasil. Então eu queria saber de você, dentro dessas grandes lições, quais são as três principais virtudes ou as três principais grandes lições que o Silvio Santos deixou para quem quer ser um bom vendedor ou um bom comunicador? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, o Silvio tem muitas qualidades. E ele é o pai da comunicação em televisão, o maior apresentador de todos os tempos. Revolucionou o jeito de apresentar um programa de auditório da maneira como ele cativava as pessoas. Eu vou começar dizendo que a primeira qualidade que eu destaco do Silvio é a ousadia. Pode ser até incomum para algumas pessoas, mas eu vou explicar. Porque o Silvio, ele sempre pensou fora da caixa e sempre apostou nas suas ideias mais malucas. O Silvio Santos, ele nunca se isentou de ouvir conselhos. E a gente tem muitas histórias de que o Silvio, às vezes, olha só o que o Silvio fazia. O Silvio ia lá no camarim, o show o programa dos calouros dele lá. Aí estava ele sempre ia no camarim para conversar com o pessoal antes do programa, e às vezes ele lançava assim, uma pergunta do nada. O Sérgio Malandro estava contando esses dias que ele foi no camarim, lá no final da década de 80, e falou assim, gente, o que vocês acham de eu ser presidente do Brasil?
Então o Silvio era um cara que naquela época ele fazia pesquisa. No final do programa dele, ele ia na plateia e ele fazia pesquisa. Ele perguntava, e aí, o que vocês gostaram? Ele perguntava, eu estou pensando em colocar tal quadro no programa, o que vocês acham? Ele ouvia as pessoas e ele era ousado. E ele pegava o conselho das pessoas, administrava aquilo na cabeça dele, ele colocava em prática. Ele colocava em prática ideias que todo mundo falava assim, ele é louco. Que nem você falou da camiseta, né? De ser autêntico e falar, meu, não precisa acreditar. Se eu acredito, vamos em frente. Exato. Então, assim, o Silvio tinha a ousadia e a ambição de acreditar nos seus projetos, por mais que todo mundo dissesse o contrário, e sempre funcionou. Porque o Silvio, eles dizem que é o Midas, porque tudo que ele toca vira ouro. Então, assim, o primeiro destaque é a ousadia, porque ele acreditava nas ideias mais malucas, que ninguém apostava, ele fazia e provava se dar certo. Né? A segunda, eu vou trazer uma outra, que é a adaptabilidade. O Silvio foi um cara sempre com um olhar no futuro. Então, assim, era o tipo de gestor que, quando ele viajava, eles contam que o Silvio, às vezes, não saía para conhecer os pontos turísticos, ele ficava dentro do hotel, assistindo televisão, e ele passava o dia assistindo todas as televisões e às vezes ele ficava um dia inteiro assistindo um canal, o outro dia assistindo outro canal, e ele começava a pegar referências. E aí ele trazia essas referências do Brasil e adaptava. Então ele entendia muito bem, por quê? Porque ele sabia ouvir, porque ele fazia pesquisa com o público. Então ele conseguia se colocar no lugar do público, porque a televisão é o seguinte, isso aí eu aprendi com um grande comunicador que me falou uma vez. Olha, a posição que a gente está como jornalista é você não falar o que você gostaria que as pessoas ouvissem, o que você acha que o telespectador quer ouvir. Mas você falar o que o seu telespectador falaria se tivesse a oportunidade de estar no seu lugar. Você vê como as coisas mudam de figura? Então o Silvio conhecia esse público, então assim, ele fazia o que as pessoas gostariam de fazer se estivessem no lugar dele. Então é um cara de adaptar as boas ideias. E para fechar, eu acho que é isso aí, poucos têm, que é a genialidade, né? Que aí é algo que é o dom, é algo que é interno, que você até pode aprimorar, assim como você pode não utilizar, né? De você pegar aquele dom e não desenvolver. Mas eu acho que é a genialidade do mestre, que era o Silvio, que poucos na comunicação no Brasil tiveram. Mas assim, é um cara que, é o que a gente diz, né? O Cenoura Bravanel morreu. Mas o Silvio Santos vai ser eterno, porque o legado que ele deixa, não só na emissora que ele construiu, mas o modelo de comunicação que ele criou e que é repetido no Brasil inteiro, isso vai perpetuar e faz parte da comunicação não só de quem trabalha em televisão, mas de qualquer pessoa que trabalha em comunicação. E aí, Darlison, indo nessa linha de tudo que você falou do Silvio, eu tenho uma provocação para você, né? A gente falou muito sobre essa questão de como as mídias de antigamente, vamos dizer antigamente no sentido de que apareceram, né, antigamente, que seriam as mídias de televisão, de rádio, a mídia impressa e tudo mais, que foi, na verdade, aonde o Silvio começou, né? A história dele começou lá como camelô, então ele usava toda essa habilidade que você passou da comunicação dele, esse tino de comércio que ele tinha, né? A facilidade com que ele tinha como vendedor de produtos e de ideias para as pessoas, mas era um mundo diferente, né? Era um mundo onde, como a gente falou, era muito tete a tete, até, obviamente, depois as coisas começaram a evoluir e ir para a televisão mais de massa e tudo mais. Mas, quando eu digo vou te fazer uma provocação, imagina que o Silvio Santos tivesse chegado naquela idade de ouro dele, onde ele começou, agora, num mundo que é extremamente digital, que as coisas acontecem muito rapidamente e que as estratégias são diferentes do que eram anteriormente, pelo menos conceitualmente. Como você acha que ele faria hoje em dia para se destacar num mundo tão competitivo, onde a gente tem uma concorrência feroz por audiência, pela mensagem, pelo conteúdo, com toda essa inteligência e a sagacidade que o Silvio tinha? Como você acha que ele faria hoje? Boa pergunta, hein? Difícil de responder, porque os tempos são outros, né? Então, assim, eu vou destacar aqui duas coisas e que o Silvio falava que era muito importante para o sucesso de uma pessoa, que é a oportunidade, porque não adianta, se você não tem oportunidade, sobretudo de onde o Silvio vem, é diferente de você estar falando de uma pessoa que nasceu numa família abastada, não era o caso do Silvio, então você tem que ter oportunidade.
né? E essa oportunidade é algo que também depende de terceiros, não é só a sua boa vontade. Se ninguém quiser te ajudar ou se ninguém apostar no seu projeto, infelizmente você é mais um que ficou no caminho. E o segundo é sorte, né? Que é algo que está aí, cara. Assim, defina como quiser, mas tem o quesito sorte, que o Silvio também falava sobre isso, né? Então, o Silvio nos dias de hoje, eu ouvi muito isso nas homenagens e nas conversas que a gente teve da despedida do Silvio, todo mundo falando assim, o Silvio, ele seria o melhor, ou talvez um dos melhores em qualquer coisa que ele tivesse proposto a ser. Então, assim, se ele fosse um jornalista, ele ia ser o melhor jornalista. Se ele fosse um entrevistador, ele ia ser o melhor entrevistador. Se ele fosse só empresário, porque ele era também empresário, ele ia ser o melhor empresário, né? Então, tudo que ele escolhesse dentro da comunicação, ele ia ser o melhor, né? Agora, o quanto ele ia ser conhecido, o quanto ele ia impactar a vida das pessoas, né? O quanto de alcance teria tudo que ele construiu, isso aí é um exercício muito difícil de fazer, porque depende de outros fatores que o tempo de hoje em dia é diferente, mas eu não tenho dúvida. Eu falo porque eu vou fazer um recorte, né, que talvez não seja o público de todo mundo. Hoje a gente tem uma colega de trabalho, que é de uma geração novíssima, que ela tem 20 e poucos anos, que é um fenômeno. E quem não conhece vai falar assim, eu não entendo porque que faz tanto sucesso. Virgínia Fonseca. Ela tem 50 milhões de seguidores só no Instagram. Ela é talvez dos projetos que mais deu certo, das apostas que mais deu certo na nova gestão do SBT, que agora já tem o dedo da Dani Beruti, que é filha do Silvio, e que é um fenômeno. E você fala, mas ela fala o quê? Você pega a rede social dela, ela fala de produto, ela fala do lifestyle, ela conta o dia a dia dela, mas é uma comunicação, é uma influenciadora que consegue se comunicar com o seu público de uma maneira inexplicável. E eu vou dar um exemplo, né, que a minha esposa esses dias, ela falou assim, amor, comprei um Body Splash. Body Splash eu acho que é um negócio, tipo um perfume de corpo, né? Da Virgínia. E eu sei que a Marcela é muito seletiva com cheiro. Eu falei, e aí eu já provocando, né? Porque eu sabia que não. Eu falei, você testou esses... É bom o cheiro? Você testou onde? Você foi em alguma loja? Ela, não. É que ela falou que é bom, eu vou comprar, eu confio nela. Ou seja, para você ver o nível de influência que tem a pessoa. Então, assim, eu acho que o Silvio seria um desse. Ele ia descobrir um jeito de se comunicar com a audiência dele, eu não tenho dúvida nenhuma. E se fosse para adaptar nos tempos de hoje, eu acho que ele ia ser um cara à frente do tempo dele. Então, ele ia descobrir o time certo para ele poder começar a fazer aquilo. Ele ia saber se comunicar com o seu público e mais. Ele ia, e eu acho que ele ia criar um modelo de linguagem e criar um jeito de fazer a comunicação que seria repetido mais lá na frente, eu não tenho dúvida. Os famosos cacos dele iam virar headlines insuperáveis, né? Porque do jeito que ele era sagaz para esse tipo de coisa... Não, mas tanto é que você vê que os memes antigos do Silvio Santos, o quanto que viralizam. E olha que o Silvio Santos dizem que foi descobrir a internet faz pouco tempo. Imagina o que é o Silvio, né? Com estudo e com todo o conhecimento que hoje a gente tem na internet. Ninguém ia segurar. Eu acho que o tio Silvio ia bater aí, talvez ia ser um dos influenciadores mais seguidos do Brasil. Bom, gente, a gente está terminando aqui com o Darlison, mas antes da gente fechar, não podia deixar de agradecer o pessoal do Estúdio TV, em especial meu amigo Luiz, que está sempre aqui, que faz um trabalho excepcional. Vocês podem ver a qualidade desse podcast, que o Estúdio TV ele é parceiro nosso, não só aqui para esse podcast, mas em outras ações. Então, se você tem vontade de gravar um podcast como esse, ou precisa de locação de estúdio para suas produções pessoais, empresariais, ou mesmo se precisar realizar uma produção completa, não só locação do estúdio, a solução certa para você é o Estúdio TV. E aí, Darlison, bom, primeiro queria te agradecer, a gente está, infelizmente o tempo é curto, a gente está terminando, então eu queria te agradecer muito, mais uma vez, pela sua presença, por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente, mas eu não podia deixar de terminar pedindo para você deixar uma mensagem para o público, para a galera que está te assistindo, através do nosso podcast. Então, assim, conhecendo a sua história, eu que tive
o presente de Deus de poder ser seu amigo, conviver na sua família, você tem uma história de sucesso, eu sei disso, que você tem uma história de sucesso, de superação, você tem uma história de sucesso não só na sua carreira, profissionalmente, em negócios, mas também na sua família, com a Má, né? Aliás, beijo, Má, tô te esperando aqui, hein? Com a Má, com a Livinha. E por isso você serve de inspiração para muita gente, inclusive para mim. E então, para terminar, eu queria que você dissesse o que você poderia dizer para as pessoas que estão te ouvindo agora e que desejam alcançar o sucesso, seja lá o sucesso crescer na carreira, ter um negócio próspero, conquistar objetivos pessoais, não importa, mas que deseja ter sucesso dentro daquilo que ela entende ser sucesso. O que você acha que é o que mais influencia, né, na tua opinião, o que mais influencia aquilo que diferencia a pessoa que consegue chegar lá, que consegue atingir esse sucesso, esses objetivos, da pessoa que não consegue? Primeiro, acho que a gente tem que parar de se auto-sabotar, de deixar que qualquer tipo de empecilho nos impeça de chegar onde a gente quer. Porque eu vou contar aqui um paralelo que eu consegui fazer na minha história no Silvio, assim, com todo respeito à história do Silvio, quem sou eu na fila do pão? Mas o Silvio, assim como eu, é sagitariano, né? Ele é do dia 12 e eu do dia 1º de dezembro. E o Silvio é essencialmente uma pessoa tímida. Você sabia disso? Não. O Silvio, tanto é que o Silvio, quase que você não vê entrevista do Silvio. O Silvio na frente das câmeras é um monstro. Por trás das câmeras ele era uma pessoa reservada. Tanto é que da vida pessoal do Silvio sabe-se muito pouco, porque ele não gostava de aparecer. O Silvio, o primeiro apelido que ele teve era Peru Falante. Você sabe por quê? Não tenho a mínima ideia. Porque o Silvio, quando ele começou nos bastidores, ele sempre teve uma voz muito boa, ele ia anunciar os comerciais, que os comerciais naquela época não eram gravados em televisão igual era hoje, era ao vivo. Então passavam uma imagem e tinha um locutor no fundo falando aquilo ao vivo. E o Silvio começou na televisão fazendo isso. Só que assim, o Silvio era tão bom no que fazia, que quando ele ia fazer a propaganda lá, Coca-Cola, não sei o quê, era tão bom que quem estava na plateia aplaudia os comerciais. Isso não acontecia com ninguém. E sabe qual que era a reação do Silvio? Ele ficava corado de vergonha. Então ele era tímido e ele foi apelidado de Peru Falante. E aí você que está em casa está com vergonha de gravar story. E olha só onde o Silvio chegou. E aí eu ia fazer um paradoxo, porque assim, eu também tenho a minha essência muito tímida. Quando abre as câmeras, eu sei o que falar e vou embora. Mas fora das câmeras, eu sou uma pessoa também um tanto reservada. E eu tenho que todos os dias fazer o exercício de pegar o celular e falar, não, vamos lá, meu. Você tem um monte de gente, não tem problema. Produz seu conteúdo, esquece do povo e foca. Então, assim, exemplo de vida. Então, vou usar os dois casos, do Silvio e a minha história. O Silvio camelô e se tornou o maior comunicador de todos os tempos do Brasil. Já foi o homem mais rico do Brasil e um dos maiores empresários do Brasil também. Então veja de onde ele saiu e onde ele chegou. Por perseverar e por acreditar naquilo que ninguém mais acreditava. Eu saí de uma cidade, claro, com uma história muito mais modesta de projeção, claro, mas eu saí de uma cidade de 4 mil habitantes, de uma família pobre. A grande pingo d'água. Fui procurando meu lugar no mundo, muitos desafios, muitos nãos, muitas portas fechadas na cara, mas eu acreditava em mim, né? E quando você faz aquilo que você acredita com amor, os resultados aparecem. Então é isso. Lembra do Peru Falante? Toda vez que você pensar em gravar um vídeo ou produzir um conteúdo, você ficar com vergonha de como as pessoas vão receber aquele conteúdo. Gente, vocês viram que assim, a gente teve uma quantidade de conteúdo indescritível, mas essa mensagem final do Darlison você tem que guardar. Seja ou lembre-se do Peru Falante, porque independente de onde você esteja hoje, se você acreditar, se você perseverar, não é verdade? Se você souber o que você quer e cada dia der um passo, cada dia for 1% melhor na busca da excelência, um dia você chega lá. É isso. E continue consumindo conteúdo de qualidade aqui nesse podcast. Siga o Mineirinho Darlison Dutra também em todas as redes sociais, porque lá tem... mas eu não tenho ideias originais e criativas. Você pode começar fazendo sabe o quê? Copiando pessoas que você admira, até você descobrir seu próprio caminho. Valeu, maninho. Obrigado pelo convite. E fica ligado que em breve tem mais podcast e tenho certeza, eu vou trazer a Má
a Marcela aqui, que também trabalha na Record, para falar um pouquinho sobre a parte de comunicação. Então fica ligado. Até mais, gente. Valeu!